A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus, que encontra-se no livro de Neemias, capítulo 6, verso 3, parte B, que diz: Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? O título da nossa reflexão é Postura diante da intimidação. Esse texto que nós acabamos de ler está no contexto da história de Neemias na reconstrução dos muros. Neemias é um personagem bíblico muito profundo. As atitudes de Neemias, a postura de Neemias nos trazem muitos ensinamentos. E eu quero compartilhar com você alguns ensinamentos que podem trazer ao seu coração a fé, que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, trazer fé ao seu coração e uma aplicação à sua vida, indicando para nós qual deve ser a nossa postura diante das intimidações que a vida nos proporciona. Então, falando de Neemias, para que você entenda quem é esse personagem importantíssimo da Bíblia, ele era copeiro do rei chamado Artaxerxes, um rei super poderoso, de um império poderoso. Ele era um copeiro deste rei, ou seja, ele era um homem que trabalhava com uma figura proeminente da sua época. E ele era um homem de confiança da família real. Neemias era um homem de confiança. Ele recebeu, no momento em que ele estava servindo, para que você entenda, ele recebeu notícias lá da sua terra natal, por intermédio do seu irmão, notícias ruins e, de certa forma, impactantes. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro estavam em Judá, eles estavam passando por grandes sofrimentos e humilhações. Foi essa notícia que Neemias recebeu do seu irmão. E disse mais, que o muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Então Neemias, quando recebeu essa notícia de seu irmão, diante dessas notícias, Neemias se sentou e chorou. Então não foi fácil para Neemias receber uma notícia da sua terra natal, que estava tudo destruído, que pessoas que ele conhecia haviam sido mortas ou estavam passando por humilhação. Então Neemias, naquele momento, ele teve uma postura de um ser humano como eu e como você. Ele simplesmente sentou e chorou amargamente. E a palavra de Deus diz que ele passou dias se lamentando e jejuando e orando ao Deus verdadeiro acerca desta temática, deste problema. E nessa oração interessante, caros ouvintes, Neemias, ele ora a Deus, reconhece o seu pecado, ele reconhece o pecado do povo, ele confessa esse pecado, ele exalta o Senhor, ele aponta ao Senhor a sua fidelidade para com aquele que o obedece e pede benevolência para com ele e o seu povo. Neemias, diante de uma notícia ruim, teve uma postura que me ensina, teve uma postura que te ensina, que diante das más notícias, diante das dificuldades, você vai ter o seu momento de lamento, vai ter o seu momento de choro, mas isso não pode te paralisar. A palavra diz que ele sentou e chorou, mas depois desse momento ele orou, ele lamentou, ele clamou ao Senhor, para que o Senhor tivesse benevolência e misericórdia do povo e o ajudasse nessa possível reconstrução que viria ao seu coração. O rei, caro ouvinte, observou que durante o serviço de Neemias, o semblante dele estava diferente. Ele estava servindo, e o rei notou, viu que ele estava triste. O rei disse, inclusive, que aquela tristeza estava parecendo tristeza da alma, e não parecia uma doença física. Então, entenda, caro ouvinte, que naquele momento Neemias estava com uma tristeza tão profunda que o seu rosto mostrava, e o rei percebeu. Neemias, com temor, ele disse ao rei,
o que estava acontecendo, ou seja, não omitiu e não mentiu. Ele disse: Senhor, a cidade em que foram sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Diante disso, o rei, levando em consideração a Neemias, perguntou-lhe o que ele estava precisando. E Neemias disse ao rei: Deixe-me ver a cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então Neemias tem uma postura de fé, de ânimo, dizendo ao rei o que ele precisava. E Neemias, fruto daquela oração que ele fez lá atrás, Neemias pediu mais. Pediu cartas assinadas pelo rei para que os governadores das diversas cidades pudessem dar passagem para ele, para que ele não perdesse tempo. Neemias pediu carta para Asaf, que era o guarda da floresta, para que esse lhe concedesse madeira, porque ele iria reconstruir os muros e precisava de madeira para as portas. Enfim, onde eu quero chegar trazendo isso aqui à reflexão? Que a boa mão de Deus estava sobre ele. O rei atendeu todos os seus pedidos. E Neemias iria fazer falta a presença do rei, mas Neemias alcançou a benevolência do Senhor, caro ouvinte, tendo o apoio do próprio rei, porque Neemias orou, Neemias buscou. Lá atrás, naquela oração que ele fez ao Senhor, o Senhor o ouviu. E tudo isso aconteceu porque Neemias orou. Então, para a minha vida e para a sua vida, para as coisas acontecerem, nós temos que entender a importância da oração. Nós temos que entender que temos que, assim como Neemias, buscar a presença do Senhor. E assim foi feito. Chegando a Jerusalém, Neemias reuniu alguns amigos, caro ouvinte, e realizou a inspeção dos muros. Viu o que precisava ser reparado. Ele distribuiu os trabalhos. Aí, a partir daí, a oposição se levantou, tentando intimidá-lo. Que aí entra o versículo base da nossa reflexão, que encontra-se em Neemias 6, verso 3, onde se levantaram, caros ouvintes, alguns homens para tentar intimidar essa obra que Deus colocou no coração de Neemias e ele lá foi executar. Quando Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer, porque parar a obra para ir encontrar-me com vocês. Neemias aqui teve a postura de foco, de não perder o foco no que é mais importante. Não deu ouvidos a esses homens que estavam querendo afrontá-lo, porque ele conseguiu reconstruir aquilo que precisava ser reconstruído. E aqui é um ensinamento para mim e para você. Muitas das vezes nós temos várias áreas e vários momentos da nossa história que nós precisamos reconstruir algo. E às vezes vêm as vozes contrárias. Muitas das vezes não é nem reconstruir, e sim construir algo, e vêm as vozes contrárias. Assim como ele recebeu vozes contrárias desses que eu acabei de citar aqui na leitura do capítulo 6, do verso 1 ao 3, vozes também vão se levantar contra você. Não dê ouvidos às vozes contrárias. Aquelas que dizem: você não é capaz, não vai chegar a lugar nenhum, você é incompetente, esse seu sonho é muito grande para você, seu casamento não tem mais jeito, seu filho não sairá das drogas, essa enfermidade é incurável, o seu ministério está morto, você não alcançará perdão de Deus, esse concurso é impossível de passar, não é para você, a promoção no seu trabalho é impraticável, é impossível.
Essas são algumas vozes que podem se levantar contra você, querendo impedir a construção de algo na sua vida. Mas hoje, a palavra do Senhor, ela nos ensina e nos estimula a dar ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus, dar ouvidos à voz de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, que diz para mim e para você: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Se você está passando por alguma luta, por alguma dificuldade, o Senhor Jesus pode aliviar a sua carga. E Jesus diz ainda para mim e para você: está difícil, você precisa entender a importância da intimidade. E Jesus Cristo está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração e ouvir a minha voz, eu cearei com você e você comigo, ou seja, a intimidade. Dê ouvidos a essa voz. Dê ouvidos à voz que diz que nada é impossível para Deus. Dê ouvidos à voz que diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É esse tipo de voz que nós temos que dar crédito. E a palavra de Deus hoje está nos ensinando justamente isso. Qual deve ser a nossa postura diante das intimidações? A intimidação no nosso dia a dia vem para querer frustrar aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas não dê ouvidos. Dê ouvidos à palavra de Deus, que não dá crédito e não dá crédito a essas intimidações. Hoje, esse texto nos ensina justamente isso, caro ouvinte. A postura de Neemias. Ele não perdeu tempo com a intimidação. Ele confiou naquele que concedeu a ele todas as ferramentas para que ele pudesse reconstruir os muros. E assim foi feito. Não dê ouvidos às vozes contrárias. Não perca tempo com aquilo que vai fazer você parar, que vai fazer você se estagnar. Dê ouvidos à voz do Senhor. É a voz do Senhor que nos faz vencer as intimidações desta vida. É a voz do Senhor que nos fortalece diante das lutas que vêm sobre nós, querendo muitas das vezes nos intimidar. Essa tem que ser a nossa postura diante da intimidação. Que Deus nos abençoe com esta palavra e que o Espírito Santo continue falando ao seu coração em nome de Jesus. Amém.